com as novidades de marketing digital, é professor e palestrante. E como ele gosta de dizer, ele é um gerador de conteúdo compulsivo pela internet. A nossa programação hoje é bem didática. Ele vai falar 15 minutos sobre uma introdução da ferramenta, para que ela serve, depois a prática e no final as perguntas. Então vão anotando aí, 30 minutos depois a gente vai para a sequência de perguntas, né? Márcio, contigo. Obrigado, Cássia. Bom dia, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui de volta, porque eu já fiz uma manhã de marketing no Google alguns anos atrás. Não sei se algum de vocês estava aqui. Tinha alguém naquele café, não? Não? Mas foi bem bacana. Mas como viram, eu mudei de área e a gente vai falar hoje aqui do Prezi. E antes de falar do Prezi, eu acho que é sempre importante a gente se conhecer, pelo menos eu me apresentar um pouquinho para vocês. Bom, como a Cássia falou, eu fiz engenharia elétrica na Unicamp. No dia do professor, dia 15, foi muito interessante porque eu voltei para a Unicamp para dar uma aula de Prezi. No mesmo prédio que eu tive a primeira aula há 26 anos atrás, de engenharia elétrica. Foi bem interessante, um momento bacana. E dois cursos que eu gosto de destacar é Programação Neurolinguística, PNL, quem conhece? Para quem trabalha com vendas é essencial, porque PNL tem tudo a ver com comunicação, entender o cliente, entrar em rapport, sintonia, recomendo bastante. E o Leader Training é um curso que eu sempre gosto de comentar, porque foi o curso que em 2007 me direcionou para a carreira de professor. Quer dizer, uma coisa que eu sempre gostei de fazer, dar aulas, mas em 2007 eu descobri que eu não dava aulas porque eu achava que não estava bom o suficiente. E meu primeiro curso foi de marketing no Google e desde então a coisa que eu mais faço é dar aulas. E um dos meus vícios, como a Cássia falou, é gravar vídeos. Eu acho que eu tô que nem o Romário. Eu acho que já passei dos 1000 vídeos na internet gravados. Só que a gente sempre chuta para cima, né? Mas só no canal do Vimeo, vocês podem anotar vimeo.com/MárcioOcabe, já tem mais de quase 300 vídeos públicos, alguns são restritos. Mas depois eu passo tudo isso, né, Cássia? Eu resumo um e-mail para você e você passa para o pessoal. Eu tenho um trabalho muito forte no terceiro setor, já trabalhei como voluntário até em Turma da Sopa, mais de 10 anos atrás. E isso me levou ao TED Salvador. Eu ministrei uma palestra no TEDx Salvador sobre o Wix Social, que é um projeto de rede de voluntários para a criação de sites em WordPress para ONGs e negócios sociais. E o Prezi dispensa comentários, a gente vai falar bastante dele hoje, agora de manhã. E uma curiosidade, eu sou um japonês baiano. Legítimo, aqui, tá aqui a foto para provar. Carnaval de Salvador de 1900 Paulinha, né? Mas vamos lá, falando do Prezi, a primeira pergunta é: quanto vale sua ideia? No caso de vocês, é quanto vale o imóvel? O imóvel é um sonho, né? Para a maioria dos seus clientes. Então, se você não apresentar ele muito bem, essa ideia de um imóvel, ele, como que fica, né, esse valor? E o Prezi, ele foi lançado por esses 3 empreendedores, e o interessante é que ele foi lançado com o objetivo de fazer as pessoas transmitirem melhor suas ideias. E é bem interessante porque o Peter Arvai, que é esse aqui do centro, ele vai estar aqui em São Paulo dia 22 de outubro. Então anotem a data, dia 22 de outubro à tarde, vai ter o Prezi Meetup. É o segundo encontro Prezi no Brasil e dessa vez vem um dos fundadores. E acho que ainda tem vaga, se eu não me engano. Depois eu também passo o link para vocês. E o Prezi, ele é uma inovação. E como toda inovação, eu gosto de ir no dicionário para ver o significado. Inovação significa novidade ou renovação, que vem do termo latino innovatio, que se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado e que pouco se parece com os padrões anteriores. Por isso, eu peço a todos vocês que querem aprender o Prezi para se desapegar do PowerPoint. Ok? E tem uma questão. Quando se fala desapegar, tem gente que não gosta do PowerPoint e fala: mas eu já não gosto do PowerPoint. Vocês concordam comigo que gostar não quer dizer que você não tenha o PowerPoint aqui na cabeça? Vamos fazer uma enquete? Quem gosta do PowerPoint, sério? O PowerPoint é uma ferramenta incrível. Eu falo que o meu personagem hoje é falar mal do PowerPoint, tá? Mas o PowerPoint, quando bem usado,
você tem apresentações incríveis. Agora, quem não gosta do PowerPoint? Tem alguns. Então, o que eu quero dizer é que a gente usa PowerPoint há mais de 10 anos. E não é fácil você mudar um hábito. Então, para aprender o Prezi, o melhor segredo é fazer como... Eu tenho um filho de 11 anos que ele usa o Prezi desde os 9 e ele não usa PowerPoint. Aí o pessoal fala assim, mas você não vai ensinar PowerPoint para ele? Eu falei, se ele precisar, ele aprende. Mas você vê que quando ele não tem um apego é muito mais fácil. Mas vamos lá que a gente vai fazer um exercício de desapego daqui a pouquinho. Então, vou te dar 3 grandes motivos para usar o Prezi. Eu acho que se vocês concordarem com esses motivos, eu acredito que vocês vão ter meio caminho andado para usarem e aprenderem. O primeiro deles é a memória visual. Com o Prezi, essa é uma aula de marketing no Google, foi o primeiro curso que eu migrei para o Prezi. Eu levei 8 horas para migrar um curso de 4 horas. Imprimindo uma folha A3, eu consigo dar essa aula. Eu consigo sentar com qualquer pessoa e dar aula de marketing no Google. Porque eu tenho os principais tópicos ilustrados. Agora, no PowerPoint, o máximo que eu tinha era esse resumo. Eu não consigo imprimir isso e dar uma aula. Ah, mas você consegue imprimir 3 slides por folha, né? Quem já viu isso? Mas não é a mesma coisa. Daquele outro jeito, eu consigo explicar em 20 minutos o cenário geral. Essa é uma das vantagens. A outra é que o nosso cérebro não é linear. Eu não consigo pensar de forma linear. Mas o PowerPoint e outras ferramentas lineares, elas te induzem a sentar no PowerPoint, colocar lá o título da palestra e começar a montar os famosos bullet points. Só que isso não é eficiente, porque você não planejou antes. E o Prezi, essa é uma imagem que eu costumo falar que resume tudo o que eu imagino que seja o Prezi. É como se fosse uma mesa em branco. Você vai colocando as ideias e você pode colaborar até 10 pessoas. Como assim colaborar até 10 pessoas? Eu posso convidar mais 9 pessoas por e-mail. Essas 9 pessoas podem colaborar em um mesmo Prezi ao mesmo tempo. A gente vai fazer esse exercício daqui a pouquinho. E o que é bacana é que eu fico imaginando meus colegas engenheiros. Tem algum engenheiro aqui? Não? Tem um engenheiro? Nossa, que coisa rara, porque geralmente sempre tem um engenheiro em todo lugar que a gente vai. Meus colegas engenheiros acho que não se adaptam muito a esse método, porque eles iam falar, não, vamos fazer o seguinte, o primeiro post-it é da esquerda à direita, e depois a gente vai organizando, tudo um do lado do outro. E não é isso que funciona. O melhor jeito de você planejar é desse jeito. E o Prezi é essa área grande em branco que a gente vai ver daqui a pouco também. Então esse é outro motivo. E outro conceito muito comum hoje é storytelling. O storytelling tem sido muito usado em comunicação, em marketing, em vendas, porque as pessoas se ligaram que hoje a gente tem tanta informação que se você vem com um imóvel e começa a falar as características, é muito chato, né? Porque quando você fala as características, a pessoa vai ter que ficar imaginando. Agora, se você começa a contar uma história, fala, olha, imagina você e sua família aqui, ou você conta a história de alguém que mudou para aquele imóvel e que, por conta disso, várias outras coisas aconteceram de bom na vida dele. O resto é característico. E o Prezi te dá esse fluxo de você ir dando zoom onde você quer para dar a direção da história que você quer contar. Então, esses 3 grandes motivos: memória visual, a não linearidade e o storytelling. E agora eu posso fazer uma brincadeirinha, que o Prezi é a vida inteligente após o PowerPoint. Essa frase eu falo aqui numa aula de Prezi porque a gente está num contexto bom. Mas essa frase ela também tem um poder muito grande quando eu coloco junto de uma imagem, como da borboleta. Por quê? Quem conhece o termo metáfora? Metáfora, conhece? A metáfora, fala aí rapidamente, o que seria metáfora para vocês? Fome de leão. Oi? Fome de leão. Fome de leão? Essa é boa, ele pulou o café, chegou atrasado, não comeu, né? Transformação. Então, a borboleta, ela é uma das mais comuns metáforas quando eu quero falar de transformação. Mas a metáfora ela tem um poder muito além disso, porque a metáfora ela se comunica diretamente com o seu cérebro inconsciente.
E como a gente sabe, se vocês começarem a estudar um pouco de neurociência, neuromarketing, você vai descobrir, mesmo que você não queira, que quem toma a decisão não é o nosso cérebro consciente. Quem toma a decisão é o nosso cérebro inconsciente. Não tinha aquela novela que tinha uma delegada que quando ficava em crise ela ia comprar, ia pro shopping? O que é que tem de consciente nisso? Nada, né? E quando eu falo, por exemplo, que o Prezi é como uma borboleta, você consegue criar apresentações que encantam a sua plateia. A pergunta que eu faço agora para vocês: o que é o PowerPoint para você? Para você que falou transformação. Roteiro de apresentação. Não, se eu falei o Prezi é uma borboleta, quem é o PowerPoint? A lagarta. Exatamente. Eu garanto que o seu cérebro inconsciente já conectou. E uma vez eu dei uma aula de Prezi e a moça veio depois da palestra, uma palestra como essa. Acredito que alguns de vocês devem ter tido esse mesmo efeito. Ela veio e falou assim: eu não gostei da sua palestra. Eu falei: poxa, caramba, né? Porque eu adorava o PowerPoint. Agora você falou aquilo, eu não sei. Ela ficou em crise porque ela adorava o PowerPoint. E o cérebro conectou. E essa metáfora ela é muito poderosa. Por quê? Porque você fica com aquilo, que nem música do Michel Teló, né? Fica na cabeça, né? Não é? Você gostando ou não da música, você fica. Sabe aquelas músicas que ficam? E a metáfora ela fica. Outra metáfora muito boa quando eu falo de Prezi. Algumas pessoas, isso é super normal. Na verdade, a maioria das pessoas, quando vê o Prezi ou uma nova tecnologia, tem uma certa ansiedade, tem uma certa assim, poxa, eu acho que não vou aprender. Isso é um comportamento com tecnologia, concorda? Por exemplo, quem de vocês tem uma certa ansiedade com tecnologia? Levanta a mão. Sempre tem algumas pessoas, correto? Então o Prezi, para você aprender o Prezi, é como você ler e escrever. Se você praticar, você vai aprender e vai usar ele com naturalidade. Essa é outra metáfora muito poderosa. Então eu queria deixar essas mensagens, por quê? Porque daqui a pouco a gente vai começar a fazer aula mão na massa. Alguns de vocês vão ter uma velocidade mais rápida, vão falar assim: ah, já peguei, já entendi. Outros não vão ter. O que eu vou pedir para vocês é essa calma, vai ter que praticar. Alguns vão praticar mais rápido, outros vão ter que treinar mais, mas é super tranquilo de aprender. E, como eu falei, foram 3 fundadores que vieram de Budapeste. Aqui eu vou passar rápido, porque é só história. Eles vieram de Budapeste, foram para a Califórnia. Hoje a sede do Prezi é lá na Califórnia. E aqui ele já tem mais 100 funcionários, nessa foto é de 2012. E aqui no Brasil hoje, a gente tem eu lancei em 2013 a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. Eu faço treinamento e coaching de palestrante, como fazer apresentação. Os meus outros 2 sócios, eles são de criação. Então, quando precisa ficar bonito mesmo, eu chamo os 2. Mas para treinamento, sempre sou eu. E uma curiosidade, por que eu estou aqui hoje? Porque em 2011 eu comecei a fazer um blog chamado prezibrasil.com.br. Deixa eu botar uma... que talvez seja o principal canal de conteúdo Prezi hoje, não oficial, porque eu não tenho nenhuma relação oficial com o Prezi, mas a gente tem um ótimo relacionamento. E isso derivou a SBAP, que é uma empresa que não trabalha somente com Prezi, mas tudo que for relacionado a apresentações. E como prometido, vamos à prática. Agora a segunda etapa é... Eu só vou trocar de notebook, porque o pessoal colocou aqui a internet no notebook do... Como vocês podem ver, é só acessar o site prezi.com. E ele já direciona você para fazer um comércio. E é interessante que ele direciona, vou dar a dica já, né? Ele usa isso daqui é arquitetura de navegação. Ele coloca as cores aqui nos botões, experimente um mês grátis, né? Você não precisa experimentar esse mês grátis, nem desse Enjoy, nem desse Pro. A licença Pro é a única que eu consigo baixar o software para utilizar sem a internet. É a única. Sem isso eu não consigo usar, mas para ser bem franco, eu uso praticamente todas as minhas apresentações online. Eu utilizo o desktop, o software desktop, só em último caso, quando eu vou lá pro
Outro dia eu fui fazer uma palestra em Tangará da Serra, lá a 2 horas de Cuiabá. Aí eu utilizei o software desktop, mas fora isso... E aqui é o link onde vocês vão clicar para fazer uma conta gratuita. Essa conta gratuita é de graça, armazena até 100 MB, só tem um detalhe. Ela é toda pública, então você não pode usar essa conta para fazer uma apresentação de resultados financeiros do Secov, por exemplo. Outro dia teve uma pessoa, um prospect, que estava vindo um cliente, o presidente do Japão, né? E eu achei a apresentação que ele estava fazendo no Google e mandei para ele. Eu falei, eu acho que sua apresentação está na internet. Ele queria fazer a apresentação e eu falei assim, você está com a sua apresentação que você vai fazer para o seu chefe na internet. Eu mandei um link para ele. Agora eu vou criar conta para alguém. Vamos fazer mão na massa? Pode ser da Cássia? Cássia. Qual é o seu sobrenome mesmo? Regiane. Vamos usar um e-mail pessoal, porque qual é a dica de usar um e-mail pessoal? Porque se você usa o corporativo e depois o Secov assina, você pode perder alguns créditos que eu vou mostrar como você pode ganhar uma conta Enjoy gratuitamente. Pode ser, Cássia? Cássia Regiane da Silva @yahoo.com. Então vocês vão ver um dos motivos do Prezi crescer bastante. Eu vou colocar aqui Secov e depois a gente troca. Opa, tá bom, Secov 14. Pronto. Então em 1 minuto você já tem a sua conta criada. Só tem um detalhe, como é que a Cássia pode ganhar meses gratuitos? A primeira coisa que você faz é clicar no seu nome, upgrade gratuito, e você tem um link. Esse link é o link que você deve mandar para os amigos. Esse link aqui embaixo. Esse link, quando você mandar para os seus amigos, deixa eu só deslogar aqui. Quando você mandar esse link para os seus amigos, eles vão receber essa tela. E aí você vai falar para os seus amigos preencherem o nome e o e-mail deles. A cada 3 amigos você ganha 3 meses da conta Enjoy, que é a primeira conta paga. Então tá fácil, né? Porque daqui a 2 anos você vai ter vários amigos que já usam Prezi, mas agora vai ser uma novidade, então a chance de você ter amigos que não usam é muito alta. Então por isso que eu pedi o e-mail da Cássia pessoal. Por quê? Porque na medida que ela ganhar amigos, se ela decidir assinar o Prezi Pro, ela perderia os meses gratuitos, porque a conta paga ia se sobrepor a conta aos meses que você ganhou. Mas agora eu vou entrar de novo na conta da Cássia. Acho que eu uso. Ah, não. Giane da Silva @yahoo.com. Então, como vocês viram, não tem razão nenhuma para vocês não fazerem uma conta no Prezi. Ele é bem tranquilo. E eu gosto de fazer... eu não gosto de preparar quando estou fazendo a apresentação, porque eu acho que se eu preparasse todas as imagens, todas as pessoas iam falar, você preparou, aí ficou fácil. Eu gosto de trabalhar com um tema que vem de vocês. Então, naturalmente, vamos trabalhar com um tema de imóveis, mas aceito algumas sugestões. Se vocês falarem assim, só não vou trabalhar o tema de um lançamento de uma imobiliária, aí seria injusto. Mas se vocês derem algumas sugestões de temas, eu agradeço. A gente vai trabalhando aqui. Então, a primeira coisa que eu faço é criar um novo Prezi. Esse novo Prezi, ele vai te dar 2 caminhos. Ou eu uso modelos prontos. Não preciso falar que o modelo pronto é que nem de PowerPoint, né? A gente, durante vários anos, a gente usou modelos do PowerPoint, achava super legal, não achava, até que um dia a gente descobriu que todo mundo tinha apresentação igual a nossa. Não era assim? Aí começou a ver, poxa, eu não quero apresentação igual a todo mundo. Então você tinha que criar a sua própria apresentação do zero. E as empresas começaram a criar os seus modelos de apresentações. Então eu vou agora abrir aqui um modelo, mas só para matar a curiosidade de vocês. Depois a gente vai começar do zero. Você tem vários modelos de apresentações.
Aqui você tem mais modelos ainda. Então você pode escolher o modelo que te... Por exemplo, essa é uma... Então, aqui está um exemplo legal. Os modelos do Prezi, eles são metáforas também. Esse aqui, por exemplo, é de desafio, né? Superação de desafios. Então eu tenho uma montanha. Se eu usar esse modelo, naturalmente eu posso estar fazendo alguma apresentação sobre as metas, né? O desafio para o ano de 2015. Então a apresentação já vem pronta. Ao mesmo tempo que é legal porque vem pronta, é só eu clicar em apresentar, eu já tenho o caminho da apresentação. Acho que ela não carregou ainda a... Deixa eu ver, acho que ainda não carregou a imagem da montanha. Mas como vocês podem ver, ele já tem todos os passos montados aqui. Eu acho que só não carregou a montanha porque eu acho que deve ter sido coisa da internet. Deixa eu sair agora. Márcio, Oi. existe alguma diferença para quem tem MacBook para Mac? Que nem para PowerPoint, por exemplo, se você não tem o sistema do pacote do Office, você tem que baixar o pacote do Office. Isso. Para MacBook. No caso do Prezi, ele vai rodar, como ele roda via navegador, ele não tem não diferença. tem diferença nenhuma. Agora, se você comprar o Pro, vai ter um Prezi Desktop para Mac e você vai usar normalmente também. Tá legal? Então aqui, quando eu criei esse primeiro Prezi da montanha, ele é interessante. Então eu acho muito interessante para o aprendizado de vocês usarem alguns modelos prontos. Eu só não recomendo que vocês usem de uma forma corporativa, porque aí você vai lá num congresso e todo mundo vai ficar com aquela cara de eu já vi, ele usou aquele modelo, né? Eu acho que não seria nem um pouco legal. Então vamos fazer um do zero mesmo, que eu acho que é a parte mais divertida. E eu vou querer fazer esse exercício com vocês. Eu não trouxe o tema pronto, então a gente vai construir. Então vocês vão falar algumas palavras-chave, vão dar algumas dicas e a gente vai construir juntos a partir do que a gente tem aqui. Ou seja, a gente vai fazer primeiro aquela etapa de brainstorm. Então vou fazer um Prezi em branco. Vou começar um Prezi em branco. Enquanto ele carrega, também eu vou dar uma dica. Aqui em Explorer, você pode explorar outros Prezis que outras pessoas criaram. Então, você achar que você é um inventor da roda, né? Com certeza alguém já fez um Prezi bacana sobre algum tema que você quer. Então, você pode procurar aqui. Inclusive, parece que foi combinado, né? Essa apresentação aqui, Salve os Oceanos, é do meu sócio, Guilherme. Essa apresentação também é bem legal, visita do Papa. Mas eu não vou... se eu começar a navegar em apresentação, a gente fica só navegando em apresentação. Acho que eu vou focar bem na aula. Então eu tenho aqui, rede Secov. Eu acho que eu vou usar até a rede Secov como exemplo, né? Acho que é mais fácil. Porque se eu usar algum lançamento, vai dar um ciúme aqui. Por que não o meu lançamento? Então, primeira coisa, ele tem essa bola inicial, mas eu não sou obrigado a usar essa moldura. Eu vou inserir o logo. A primeira coisa que eu faço é inserir imagem. Eu vou começar a buscar algumas imagens da rede Secov. A primeira delas, naturalmente, é o logotipo. Então, eu vou procurar o logo, rede Secov. Quando eu faço essa busca aqui nessa caixa, ele vai buscar no Google Images. Então já é um atalho, eu não preciso nem no Google Images buscar, ele já traz aqui. Vou pegar esse logo aqui, já jogo. Agora tem outro macete. Eu acredito que no site do Secov deve ter muita imagem que eu possa usar. Aqui essa imagem não ficou tão legal, a resolução eu vou trocar. Pode pegar essa aqui, são duas. Da direita da rede. Tá vendo? Agora uma coisa que é interessante eu tenho certeza que no site da rede Secov tem muitas imagens. Então no lugar de eu buscar no Google Images, é mais fácil eu buscar no site da rede Secov. E se eu colocar site redesecov.com.br, eu consigo buscar as imagens da própria rede, do próprio site.
Aliás, isso, se vocês fizerem isso no Google, vocês vão filtrar as imagens de qualquer site que vocês quiserem. Então esse é um macete. Então se eu pegar aqui, sede. Agora, não sei se eu vou... não fui feliz porque não consegui... Imagem da sede, talvez seja mais fácil eu buscar navegando mesmo. Você pode, exatamente. Secov. Você quer foto da sede no Secov, sem a rede. Ah, é? É, a rede é... Já tá no primeiro. Ah, é verdade. É verdade. É foto da sede. Então eu vou buscar aqui. Vou navegar. Cadê? Alguém me ajuda aqui? Institucional. Se tiver fácil, tudo bem. Senão a gente dá aqui uma imagem. Então, quando eu tenho uma imagem que eu já quero pegar, basta eu clicar o botão direito, copio o endereço da imagem. Eu não preciso ir no Google Images, eu já estou lá na imagem. Então eu volto ali na apresentação e aqui no procurar imagens eu colo essa imagem. Então ele já vai trazer a imagem que eu busquei. Então vamos só deixar aqui do lado um pouquinho. Agora eu vou mostrar uma coisa que é muito típica em apresentações. É muito comum quando eu começo uma apresentação eu passar um vídeo, como a Cássia passou o vídeo. Então eu posso pensar o seguinte: quando eu for começar uma apresentação, eu posso passar um pequeno vídeo do imóvel. É uma dica, né? Vou apresentar um imóvel. Posso falar, antes de apresentar as características, vou passar um pequeno vídeo e depois eu vou falar detalhadamente de cada característica. Então, eu vou pegar aqui o Secov. Vou pegar aqui. Esse Secov é o vídeo institucional. Não sei se é esse, mas é a aula, tá? Então, se a gente ficar procurando, é esse aqui mesmo. Quem sabe inserir vídeo no PowerPoint? Não é das tarefas mais amigáveis, certo? Não é tão amigável, né? Você coloca, aí ele não busca o vídeo, o formato. Não é o... Caramba, por que está demorando aqui? Então no Prezi, eu acho que essa já é uma das coisas que cativam bastante. Nossa trajetória é composta. Gozado que ele não puxou o áudio aqui, hein, gente? Depois precisa ver aqui. Mas acho que não vai precisar de áudio mais. Ó, copiei, tá? Copiei o endereço. Só isso. Só uma dica. Às vezes você tem alguns endereços a mais ali no vídeo. O vídeo do YouTube, o que vale é esse, é até aqui, ó. V igual. Qualquer coisa a mais que vier daqui não é o vídeo. Às vezes você está numa playlist e ele tem um pouquinho de sujeira. Então esse é o vídeo. Eu venho aqui, inserir vídeo do YouTube. Basta eu colar o link. Colei, apareceu o vídeo. O problema aqui, deixa eu só apagar esse texto aqui que não preciso. O problema aqui é como que eu faço para esse vídeo dar o play? O vídeo, eu tenho um conceito no Prezi que são os passos. Então, nessa apresentação, eu só tenho por enquanto um passo. Os passos estão representados ali do lado esquerdo. Então, tem um passo. O passo 2, qual é? Qual é o passo que eu quero? É o vídeo. Eu quero tocar o vídeo para as pessoas. Então, basta eu clicar no vídeo. Porque aqui embaixo, se vocês notarem, tem um botãozinho chamado editar trilha. Eu ligo ou desligo. Quando eu estou editando a trilha, é quando eu estou dizendo para o Prezi, eu vou seguir essa sequência. Quando eu desligo, eu posso diminuir o vídeo. E eu poderia fazer o que com esse vídeo? Eu poderia reduzir ele, talvez jogar lá dentro do logo, talvez dentro do prédio aqui. Aí eu jogo um pouquinho. Evitem girar muito o Prezi. Então eu posso esconder ele aqui dentro. Tá lá uma sujeirinha branca, estão vendo? Deixei ali de propósito para vocês poderem olhar. Mas quando eu começo a apresentação, eu teria aqui essa imagem
E eu poderia falar, agora eu vou apresentar um vídeo antes de começar a minha apresentação. Nossa trajetória eu gosto muito. Gostaram? Essa é a graça do Prezi. Eu tenho que saber quando eu vou usar o ocultar imagens. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho a área do Prezi. Olha o tamanho da área que eu tenho aqui para trabalhar. Aí eu clico na casinha e ele volta. Eu clico no mais, ele vai entrando. A imagem não está em alta resolução, por isso que eu perco a resolução. E aí chega um momento que eu não consigo mais dar zoom. Mas digamos que eu tenho uma boa área para trabalhar. E agora eu vou dar uma dica. Assim, quando eu não tenho um planejamento, um roteiro pronto, eu costumo falar que um bom roteiro seria você falar 3 coisas do Secov, e desses 3 subitens, você falar de 3 subitens. Eu vou escolher 3 tópicos principais e depois em cada um deles 3 subtópicos. Concorda que isso cabe para qualquer assunto? Eu vou falar sobre um imóvel. Eu vou mostrar os 3 grandes benefícios desse imóvel. Eu vou mostrar a área de lazer. E na área de lazer eu vou mostrar as 3 principais características. Quer dizer, esse conceito cabe em quase qualquer apresentação. E para isso eu preciso definir algumas molduras. A moldura no Prezi é o que seria o slide. O que é o slide no PowerPoint, a gente poderia, entre aspas, comparar com a moldura. Ou seja, a moldura é onde eu vou colocar informações. E aqui eu vou pegar essa moldura colchete e vou simplesmente arrastar aqui para o lado e coloco aqui. Coloco aqui do lado. Pronto. Aliás, eu não vou diminuir agora não, vou fazer todos ao mesmo tempo. Aí coloco mais uma e coloco mais uma. Se vocês notarem aqui do lado esquerdo, ele está entrando os passos, notaram? Entrou o passo 1, 2, 3, 4. Aliás, 3, 4, 5. Aqui eu posso selecionar segurando o Shift. Eu estou usando essa proporção de tela porque esse projetor ele está com a proporção 4:3. Ou seja, ele usa 4 em cima, 3 na proporção aqui. Se eu usasse a mesma resolução para a televisão, como vocês podem ver a televisão, ela estica um pouco a tela. Então, como a tela principal é essa, eu estou mantendo a proporção 4:3. Mas se você for criar apresentações para a internet, apresentações para reuniões, onde essencialmente vai ser televisão, vocês devem usar essa proporção 16:9. Ok? Eu vou mostrar aqui e vocês vão ver a diferença. Então, nesse bloco 1 que eu coloquei, agora eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Que tema eu falaria do Secov? Fala uma palavrinha. Sim. Não. Parcerias. Aí eu vou colocar como título. Parcerias vai ter um monte, né? Mas como exemplo didático eu vou usar 3, senão a gente não termina a aula hoje. Aí eu coloco 1, 2, 3. Aí eu arrumo aqui. Não sei se vocês notaram, mas esse retângulo aqui de dentro, ele agora está com uma proporção diferente. Agora eu pego esse aqui e dou um zoom. Então sempre tem que ter esse cuidado. Se eu vou trabalhar nessa moldura, eu tenho que dar um zoom até essa moldura. Aí eu vou lá na rede Secov e vou pegar uma parceria. Aí acho que é mais fácil navegando lá, certo? Lá tem o link parceiros, né? Parcerias. Parceiro. Já está até aqui, tá fácil. Aqui tem várias. Então, se tem agência de comunicação, agência de viagem, tem várias parcerias. Aqui é parceiro pra caramba. Então vamos pegar aqui, vai. Esses 3 primeiros só. Aliás, eu tinha escolhido um só, né? Não tem problema. Vamos fazer o seguinte. Vou afastar um pouquinho.
copiei lá, agência de comunicação, agência de viagem, assessoria contábil. Essa tela de texto, eu tenho algumas opções. Eu posso diminuir aqui, nessa bolinha. Aqui eu mudo, se eu quero corpo de texto, subtítulo, o título. No caso eu vou usar subtítulo, por quê? Porque ele é um subitem. Ele está dentro de um item principal. E aqui tem algumas outras funções que eu praticamente não uso. Eu não uso esse bullet point, eu uso esse aqui de vez em quando. Eu uso bastante, aliás, esse aqui. Mas vamos lá, agora eu vou colocar aqui. Clico 2 vezes. A agência de comunicação vai para cá. Notem que ele coloca uma pequena aba para eu puxar o texto. E esse último não precisa porque só sobrou esse texto. Então, se eu estou falando agência de comunicação, seria bacana ter uma imagem que ocupasse a tela inteira. Essa é uma estratégia de apresentações muito comum. Você colocar uma foto que ocupe a tela inteira e o título e um parágrafo. Então, eu preciso colocar uma imagem que remeta a esse tema, agência de comunicação. Então, eu vou digitar no Google, agência de comunicação. Fazer a apresentação dá trabalho. Se eu usar só o bullet point, não tem graça. Se eu tiver que escolher várias imagens, por exemplo, vou pegar essa aqui, parece bonita. Eu pego uma imagem, naturalmente estou numa aula aqui, então não vou ficar perdendo muito tempo para escolher. Alguém ganhou uma propaganda pelo mérito de estar aqui entre os primeiros no Google. Eu vou colocar aqui, só que essa imagem não encaixou na tela. Isso é muito comum. Essa foto, ela está maior, correto? Ela está mais alta. Eu posso cortar a imagem e eu ajusto ela na altura da moldura. Só que agora eu crio um problema. Como é que eu faço a leitura dessa palavra agência de comunicação? Eu não vou conseguir ler. Aí você usa essa opção de destaque. Ok? No PowerPoint tem fontes muito mais legais. Gente, esse é um problema do Prezi. O Prezi ele tem limitação de fontes. Ele não tem... Você tem uma série de fontes aqui. Você escolhe aqui o título, subtítulo, mas eu não consigo trocar a fonte agora. Eu acho isso uma limitação. No PowerPoint você pode trocar a fonte a hora que você quiser. Mas aí fica aquele... Lembra quando eu falei desapegar do PowerPoint? Se a gente começar nesse momento de aprendizado, no PowerPoint tem isso, você acaba não usufruindo do melhor, do Prezi. Porque muitas vezes numa apresentação as pessoas não estão tão preocupadas. Se eu já resolvi o problema visual, se você escolheu a fonte A ou a fonte B, não fez diferença. Mas vamos ver como está ficando nossa apresentação. Deixa eu clicar aqui em editar a trilha. E vocês podem notar que tem o passo 1 na bola, passo 3, 4, 5. Opa, aconteceu uma coisa esquisita, entrou um passo 8 ali. Reparou que só de olhar o fluxo eu já percebi que tem um erro? Esse passo 8 ficou esquisito, porque ele caiu aqui nessa moldura. Como é que eu corrijo isso? Eu posso corrigir de duas formas. Ou eu tiro essa bolinha daqui. Tiro a bolinha, depois eu pego essa bolinha aqui, que tem um sinalzinho de mais, e arrasto para a moldura. Só que eu tive que fazer duas operações, né? Tive que tirar a bolinha e colocar a bolinha. O jeito que eu acho mais fácil de resolver é você vir aqui do lado esquerdo, aí fica parecido com o PowerPoint, né? É até de propósito isso. Você se lembra do PowerPoint. Eu pego o passo 8, arrasto até o passo 6. Eu executei a mesma operação de uma forma muito mais fácil. E agora, quando eu apresentar, deixa eu só colocar uma imagem de parcerias, porque ficou muito vazio aqui o parcerias. Vou buscar uma imagem aqui de parcerias. Só para lembrar, reforçar, imagem que está no Google Images não quer dizer que eu possa usar, tá? O ideal é vocês
assinarem bancos de imagens para poder ter direito de uso. Porque nada garante que essa imagem que eu estou pegando eu tenho direito de uso, tá? É só para... Então vou pegar uma imagem qualquer aqui e colocar. Eu poderia selecionar no meu computador também, mas como esse computador não é meu, eu não tenho, se as imagens tem aqui, eu não vou poder usar como exemplo, por isso que eu estou usando só da internet. E a imagem ficou em cima de todo mundo. Como é que eu faço agora? Basta clicar na imagem. Você tem aqui algumas opções: substituir, cortar a imagem, efeitos. Eu quase não uso esses efeitos, tá? Porque se você precisar realmente criar um efeito diferente na imagem, eu sugiro que você use um programa gráfico, como Photoshop, Fireworks. E aqui, favoritos, depois eu mostro. Eu vou colocar essa imagem para o fundo. Basta clicar no botão direito, enviar para o fundo. E essa imagem foi para o fundo agora. E aqui eu uso o que para dar leitura nessa parcerias? Esse destaque aqui. Agora vamos apresentar para ver como ficou. Vamos lá. Rede Secov. Depois vem o vídeo. Os desafios, a forma como se... Depois vem o passo 1, parcerias. Agora nota o que aconteceu. Como eu mudei a resolução do Prezi para 16:9, ele mesmo já está cortando. Lembram que eu mudei a resolução 16:9? Nessa tela não é o ideal, porque essa tela ela é 4:3. Então eu estaria perdendo muito espaço se eu usasse isso. Então eu vou corrigir essa função aqui agora. Colocar em 4:3. Eu vou voltar a apresentar, vocês vão ver que vai encaixar na tela. Pronto, ficou bem melhor, né? Então é importante vocês saberem isso, porque dependendo de onde vocês forem apresentar, no cliente, vocês sabem que vocês podem mudar isso. Como vai para forçar o filme não começar, na verdade, o filme começar pela metade? Agora foi porque eu estava na metade e eu saí para edição. Como forçar e está sempre voltando para o início, não? Na verdade, é só eu... É que como eu vim para o modo de edição, se eu quiser que ele comece no início, eu tenho que voltar aqui, clicar aqui, e eu começo a apresentação. Aí é parecido com o PowerPoint. Quando eu saio do PowerPoint para o modo de slides, ele começa a apresentar naqueles slides que eu selecionei. Não foi isso. Vai para o próximo, então. Ligaremos meu. Começou o vídeo e está começando. Entendi. Nossos valores. Entendi. Boa pergunta. Na verdade, eu tenho que voltar ao vídeo. Então, isso na mão ou você tem algum recurso no Prezi para forçar ele startar o vídeo? Não, aí você tem que carregar, é que eu já tinha começado. Isso. Por isso que é importante, foi uma ótima pergunta, por isso que é importante na hora que alguém vem testar a apresentação, a pessoa, por isso que esses espaços que tem alguém que dá apoio, a pessoa tem que conhecer. Porque senão ele vai lá, testa o vídeo e deixa no meio. Aí o apresentador chega, e aí qual é o problema? É um problema de uso da ferramenta. Então é interessante porque a pessoa que faz o apoio, ela tem que saber isso. A primeira coisa é voltar o vídeo para o zero. Isso, voltar para o zero. Agora vamos lá, ó. A tela encaixa direitinho. E essa tela, agora qual o problema que teve nessa tela? Eu tinha mudado a proporção para 16:9. Aí eu tô perdendo algum espaço em cima e embaixo. Entenderam qual é a lógica? Eu, particularmente, faço todas as minhas apresentações em 16:9, porque eu prefiro correr o risco de, num espaço desse, eu perder. Fica que nem TV, né? Tela de cinema. Você fica 2 faixas. E aqui eu continuo e eu vou para o próximo bloco. Alguém de vocês é professor? Dá aulas? Não? Nossa, hoje não tem nenhum engenheiro, nenhum professor. Ah, tem uma lá. Como é seu nome? Karina. Vamos lá. Aqui eu tenho um bloco parcerias, mas olha para todo mundo, tá? Aqui tem um fluxo didático que eu quero ver se vocês me corrigem.
Aí eu falei 1, 2, 3 e fui para o próximo bloco. Tem uma falha aqui. O que é que eu deveria fazer antes de ir para o próximo bloco? Eu deveria voltar para essa visão aqui, para eu fechar o tema. Eu falei 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, falei dos parceiros. Agora eu vou para o próximo bloco. Gente, quase todo mundo que eu conheço que aprendeu Prezi sozinho não faz isso. Por isso que eu falo, as pessoas aprendem sozinhas, nada contra. Eu também aprendi sozinho. Mas eu acho que isso daqui, para quando você está explicando um conceito, é muito importante você lembrar que eu preciso fazer isso. Não é obrigatório, mas você tem que saber que em alguns momentos eu tenho que fazer esse tipo de navegação. Parcerias, 1, 2, 3. Pronto, fechei o tema. Agora eu vou para o próximo. Eu simplesmente eu arrasto a bolinha aqui. Quando eu estou editando a trilha, eu pego a bolinha, eu vou tirar aqui a bolinha do 7, pronto. Então, lembra, antes do 6 e para o 7, eu tenho que ir para a moldura. Ok? Esse é o conceito. Aí ele repete o slide lá do lado esquerdo. Isso, ele repete. Ele dá para ter uma noção Ele repete. da construção ali. É só você olhar aqui do lado. E aqui tem um outro defeitinho. Não diria defeito, mas é uma coisa que as pessoas costumam não querer que aconteça. Eu vou falar aqui dos nossos 3 principais parceiros. Ele já aparece. Já aparecem os 3 principais. Quando eu entro aqui, está aparecendo. Opa. Quando eu entro aqui, já está aparecendo. Então, se eu estou conversando com vocês, eu falo, vou falar dos 3 principais, já apareceu os 3. Eu não posso exibir enquanto eu ainda não comecei a falar de cada um deles. E aí vem um recurso também, que é o recurso dessa estrelinha aqui. Eu clico na estrelinha do número 3, porque agora eu tenho 2 estrelas, né? Eu tenho os 3 e o 7. Mas o 7 é só para fechar. O 3 é que eu abri a apresentação de parceiros. Aí eu clico aqui na estrela, ele deu uma leve modificada na tela, e agora ele espera que você indique para ele o que você quer apresentar. Aí eu venho aqui, eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que clicar na moldura. Vou clicar na moldura 1 e cliquei na foto. Pronto. Ó, tá vendo? Apareceu aqui um número 1. Tá bem discreto aqui. Agora moldura 2. Errei de novo. Não sei se vocês estão reparando, quando eu falo errei é porque eu cliquei na foto sem querer, eu cliquei na foto de fundo. Aqui é a moldura 3, 2. Oh, caramba, tá difícil aqui. Pronto. Na moldura. Pronto. Agora eu vou testar se a animação vai acontecer do jeito que eu quero. 1, 2, 3. Ótimo. Agora ficou. Vitória é composta por muitos desafios. A forma como os encaramos é o que define. Agora eu vou aqui. Pronto, parceiros. Esse é o ideal. Vou falar dos nossos principais parceiros. O 1, o 2 e o 3. E agora vou falar um pouco mais dele e do outro. E agora eu fechei. Gente, isso eu chamo de feijão com arroz. Se eu fizer essa navegação, eu tenho uma apresentação bem feita. Porque aí eu passo para o outro uma transição simples. Ah, mas essa transição tá meio chata, né? Tá vindo... Parece PowerPoint, tá vindo pro lado. Agora é a hora que a gente pode começar a brincar de Prezi. Eu vou sair aqui desse fluxo. E eu vou pegar esse primeiro bloco aqui. E vou dar um giro. Assim. Eu vou pegar esse segundo bloco, eu vou colocar aqui do lado desse. Eu vou pegar esse terceiro bloco e eu dou um giro. Aqui eu arrasto ele para cá e dou um pequeno giro. Tem que tomar cuidado para não dar um giro muito grande, senão as pessoas ficam entediadas também. Então,
Aliás, esse é um dos maiores problemas do Prezi. Não é do Prezi, né? A gente tem um mau hábito de culpar a ferramenta, né? Vocês concordam que o ser humano tem um mau hábito de culpar os outros? Os outros, né? A culpa é do computador, é da ferramenta, é do outro, nunca é nossa. A ferramenta é ferramenta. Se eu souber usar ela direito, eu não vou deixar as pessoas tontas. Agora, se você vai fazer uma apresentação para garotada de 15 anos, é o contrário. Às vezes você dá aquelas giradas, o pessoal vai gostar, né? Agora vamos ver como é que vai ficar essa apresentação com esses leves giros aqui. Peraí, volta tudo. Nosso jeito. Reconhecer nossos valores. Girei. Passei os 3, voltei, agora que eu dou o giro. Perceberam a importância de eu dar um zoom out antes de passar para o próximo? Porque se eu não fizer isso, aí causa uma certa tontura, porque eu saio do zoom para ir direto na apresentação. Agora, um outro recurso que começa a dar um ar da graça aqui é eu colocar uma imagem de fundo. Eu vou procurar uma imagem aqui de... Não sei se aqui vai ter uma imagem de alta resolução. Eu vou procurar aqui no site do Secog. Eu vou procurar aqui uma imagem de... Vou procurar aqui no Google Images você tem mais recursos, porque eu posso pedir imagens grandes. Então eu posso... essa imagem é interessante. Aqui não tem foto aérea. Achei uma imagem grande. Achei uma imagem grande e acho que essa vai servir. Eu achei essa é meio gigante até. Não ficou tão legal não. Vou botar aqui, foto aérea São Paulo. Vai. A imagem de fundo no Prezi é diferente da imagem de fundo no PowerPoint, que é uma imagem fixa. No Prezi, vou pegar uma imagem qualquer aqui. Tá? Vou pegar essa aqui mesmo. Gente, podem ir perguntando enquanto dá essas travadinhas aqui de Google, tá? O computador que vai depois passar essa apresentação precisa ter algum recurso, flash, Java, ou não, ele responde qualquer navegador, qual o melhor navegador usando coisa? Na verdade eu tenho usado muito o Google Chrome, mas qualquer navegador ele vai rodar. Agora, uma pergunta interessante é assim, se eu terminar uma apresentação e eu terminei uma apresentação, eu vou apresentar em um lugar que eu não sei, essa máquina, por exemplo, a chance dela ter o Prezi desktop é muito baixa. Você pode baixar ela em formato zip. Eu coloco aqui no computador, abro o diretório do zip e executo e ele vai rodar. Ele vem um executável. Sei lá no fundo alguém... Se eu quiser ter essa apresentação que você está construindo agora e eu tenho um aplicativo no celular, como é que eu enxergo? Aí você consegue, com o aplicativo no iPhone, você consegue, já tem aplicativo. O que eu acho essa apresentação que você está falando? Eu posso liberar ela pública, eu já mostro. Mas deixa eu só responder essa pergunta aqui do... A minha pergunta era dentro do aplicativo, mas no tablet funciona no Google Chrome da mesma maneira como no PC? No tablet... No iPhone? Não, quando é iPhone você só visualiza. Você não consegue editar. Mas no iPad, no tablet você consegue editar, mas não é tão fácil quanto no notebook. E existe alguma compatibilidade com o serviço Google, Google Drive, OneDrive? Com o Google Drive, não entendi. Para eu poder salvar meus arquivos no espaço que eu já tenho? Ah tá, o Prezi, o arquivo do Prezi, quando você tem um software desktop, aí você precisa ter o plano Pro,
é um arquivo com a extensão PEZ. É como um PPT, né? Então você salva em qualquer lugar e abre, desde que você tenha o login e senha que dê permissão de abrir. Mas na versão Pro. Só na versão Pro. Deixa eu colocar aqui agora para vocês a imagem de fundo. Resize. Vou fazer um resize porque essa imagem ficou grande. Mas só para recapitular aqui, pessoal, eu vim aqui em personalizar, escolhi um arquivo de fundo e eu estou enviando. E agora, como o arquivo era meio grande, vai demorar um pouquinho. Mas uma diferença fundamental do Prezi Desktop para o PowerPoint é que quando você tem um PowerPoint, você tem ele instalado em uma máquina, certo? Você não pode pegar a licença do PowerPoint e instalar em 10 máquinas, pode? Pode? É, poder não pode, né? Poder não pode, mas um monte de gente faz. O Prezi não, é que nem o Skype, você instala em quantas máquinas você quiser, não precisa nem pedir licença, não precisa nem pagar nada. A única coisa que vai acontecer é que na hora que você abrir, ele vai pedir um e-mail e uma senha. E se esse e-mail e senha não for de um plano Pro atualizado, não vai abrir. Então isso é uma informação fundamental. Por qual razão? Porque não há razão para você não ter o Prezi instalado na sua máquina. Só um detalhe, o PowerPoint tem web apps, né? Oi? O PowerPoint tem web apps que eu consigo acessar também no qualquer navegador. Da mesma maneira. Ah tá, a versão web, né? O duro que a enta é o seguinte, o PowerPoint ele foi para a internet, aí eu vou fazer minha crítica, tá? Ele foi para a internet como PowerPoint. E a Microsoft agora, se eu não me engano, ela lançou um outro aplicativo chamado, se eu não me engano, Sway. Ele lançou, aí sim eu comecei a achar interessante. Porque o que eu não concordo com a Microsoft é ele lançar um PowerPoint online que seja PowerPoint. As pessoas não querem no online a mesma coisa, entendeu? Mas se eu não me engano, a Microsoft lançou uma novidade aí interessante, que eu também está na minha lista de estudos. Chama Sway, se eu não me engano. Sway, se eu não me engano. Mas vamos lá, ó. Eu coloquei aqui personalizar, cliquei, escolhi arquivo, fiz o upload de um arquivo. E agora quando eu apresento, essa imagem fica de fundo da apresentação. Nossa capacidade de... Agora um detalhe que vocês já perceberam. Quando eu uso imagem de fundo, é melhor eu não usar muitas fotos chapadas, porque ela vai ocultar toda a imagem de fundo. Por exemplo, aqui eu não estou vendo a imagem de fundo. Quer dizer, eu teria que usar outra estratégia de conteúdo. Márcio, ela pode sair também ali da torre, né? As imagens. As imagens? Você pode escondê-lo, como você já até mostrou ela. Eu faria o seguinte, lógico que aí entra os meus sócios designers, né? Se eu for usar a imagem de fundo, eu não posso usar essa foto chapada. Eu deveria usar ela mais assim, sabe? Entenderam? Uma foto só para compor o quadro. Você pode fazer cada janelinha do prédio sair um tema, estar escondido lá. O importante da imagem de fundo é que a imagem de fundo, imagine que eu tenho um vidro na frente, assim, um vidro, e a apresentação está no vidro, a imagem está no fundo. Então, como eu tenho a imagem literalmente no fundo, eu não consigo chegar na janela. É diferente de esconder a imagem. É diferente de esconder a imagem. É diferente de esconder a imagem. A imagem de fundo sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer. Eu não consigo chegar na janela do prédio. Entendi. A pergunta é Isso muito é um outro boa. recurso. É um outro recurso. Tá. Agora, se eu quiser aqui colocar, sei lá, vou colocar aqui alguma imagem. Deixa eu pegar uma imagem qualquer aqui. Pessoas, vai. Pessoas. Aqui é legal. Esse tipo de imagem é legal. Às vezes eu quero ir esconder alguma coisa no olho de cada pessoa. Aí essa situação eu tenho que colocar a imagem como eu coloquei. E se eu quero ocultar alguma coisa no olho, eu posso vir aqui e eu escolho uma outra imagem. Sei lá. Vou pegar essa imagem aqui.
Agora eu tenho que colocar os passos, né? Agora uma dica é, quando eu coloco uma imagem, como vocês viram, eu coloquei essa imagem aqui, não entrou nenhum passo. Porque a imagem é uma imagem, o Prezi não sabe o que você vai fazer com ela. Quando eu coloco uma moldura invisível, ele sabe que ali vai ter um passo. Então ele vai colocar um passo. Só que, colocou. E por que você escolheu uma moldura invisível? Só para esconder mesmo essa imagem dos olhos? Isso. Eu escolhi uma moldura invisível porque essa moldura invisível, vocês vão ver, eu encaixei aqui direitinho. Agora eu pego a moldura, lógico que tem prática aqui, né? Ó, aqui eu não peguei a moldura, sabe como eu sei? Porque eu estou vendo o menu não é de moldura, é de imagem. Está escrito substituir, cortar imagem. Pô, mas aí eu tenho que ter habilidade para pegar a moldura. Tem um jeito mais fácil, eu posso selecionar tudo, agrupar. Pronto, resolvi meu problema. Toda vez que você... Porque você vai começar a ter vários elementos, aí você fala, poxa, quando eu vou arrastar... Quem já fez? Vocês já fizeram isso no PowerPoint, né? Puxa, agrupa tudo, aí fica mais fácil. Eu arrasto eles juntos. Agora eu vou colocar lá no olho do carrinho. Então, esse é o recurso. Quando eu quero ocultar, eu tenho que ter uma imagem, de preferência com uma boa resolução, porque aí na hora que eu estiver apresentando, eu estou lá no passo 8, eu vou dar um zoom agora no olho lá do rapaz. Gente, é imbatível. Agora uma dica também. Às vezes, antes de você dar o zoom no olho, você quer falar alguma frase, falar alguma coisa. Então qual é a estratégia? Você dá uma parada um pouco antes. Mas como é que eu dou uma parada um pouco antes? É o seguinte, eu vou aqui, eu vou aproximando. Aí eu falo assim, poxa, eu queria parar aqui, porque eu queria complementar minha fala e depois mostrar a outra imagem. Até também para você não se aprofundar, né? Porque parece que a gente foi assim, entrando, né? Isso. Tudo depende da lógica. No início valeria a pena, porque eu vou falar, vou passar um vídeo de... Se eu parar de novo, não tem motivo. Eu já falei que ia passar um vídeo. Para que eu vou parar de novo para fazer o quê, né? Então eu já escondo. Nesse caso não, às vezes eu quero usar essa foto, esse rosto, para falar alguma coisa a mais. Para falar, imagina você, que é empresário, de sucesso, de sei lá o quê, blá blá blá. Lembra a história? A história que eu estou contando, o cara está se identificando. E aí você passa o segundo item. O que é que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar um passo nessa visão que eu estou tendo agora. E aí entra um recurso do Prezi muito legal que chama visão atual. Isso é um recurso do Prezi fantástico, porque agora ele insere uma moldura invisível e ao mesmo tempo ele já coloca um passo. Então ele já fez o passo. Só que ele errou o passo. Ele colocou o passo 11, porque ele falou, você não me falou nada, eu coloquei no último passo. Aí eu arrasto aqui. Eu tenho que colocar isso, ele tem que virar o passo 9. Agora está ok. Agora está certo. Agora eu estou vendo que do passo 9 ele caminha para o olho. E aí aquela regrinha, lembra? Lembra da regrinha, gente? Volta. Eu vou deixar errado para vocês verem não tem errado e tem certo. Eu vou deixar assim para vocês verem como que vai dar o efeito. Inovar. O 3D é fantástico. Agora, aquela historinha. E aí, reparou que deu uma tonturinha, porque eu fui direto pro outro. Mas também não está errado não. Não tem certo e tem errado. Aqui eu poderia usar esse recurso, porque não chegou a dar tanta tontura não, está logo do lado. Agora, esse recurso de aproximar também tem outro macete.
vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm aquelas situações que você fala, nossa, eu tenho mais 10 slides que não interessam para essa pessoa que eu estou conversando, e só depois que vai vir outra coisa que interessa para ele, aí você obriga a pessoa a assistir o PowerPoint, você sai pulando um monte de tela e depois vai para o que interessa. Porque o PowerPoint ele é linear. Aqui nessa situação eu poderia ocultar algumas coisas que eu não sei se eu vou usar na apresentação ou não, mas eu não coloco no passo. Por exemplo, assim, vou colocar outra imagem aqui, vou colocar um vídeo. Vídeo sempre causa mais impacto nessa situação. A inserção de gráficos também é tranquilo. Gráfico é chato. Gráfico você tem que fazer primeiro o gráfico e aí começa a voltar as vantagens. Eu uso muito gráfico e no PowerPoint a gente já tem gráficos super bem feitos, conectados com Excel, tudo pronto. Salva esses gráficos em PDF e joga em PDF no Prezi. PDF, porque o gráfico ou você salva como PDF ou salva como JPEG, mas no Prezi ele não tem recursos para eu conectar com o Excel, fazer gráfico Pode colocar elaborado. vários gráficos, vem o arquivo PDF, depois você trabalha. Depois você... Isso, exatamente. É o que eu costumo fazer isso. Como o gráfico geralmente é uma parte chata da apresentação, você joga no Zoom. Mas você chama de acordo com o interesse. Deixa eu pegar, ver se tem algum gráfico aqui. Acho que na rede Secovi tinha algumas coisas. Aqui o mapa, quer ver? O mapa é um exemplo interessante. Eu vou usar o mapa e um vídeo. Secovi. Legal. Corretor de imóveis, todos os dias. Já gostei. Já gostei. Vou colocar aqui. Opa, cadê a apresentação? Tá aqui. Colei o vídeo. O que é legal do vídeo é que é só copiar e colar, né? Agora eu vou esconder aqui. Vou esconder aqui no cabelo dele. Pronto. Vou deixar aqui só vocês vão entender. Eu tô só... Nossa, essas imagens estão demorando aqui pra caramba. Tá. Pô, mapa eu não preciso dizer, né? Que é uma coisa que deve ser muito chata de se colocar em toda a apresentação e obrigar a pessoa a ver o mapa. Mas deve ser muito comum a pessoa perguntar, mas me dá mais essa informação, e você fala, caramba, né? Tem isso lá, tem isso. Aí você deixa oculto essas informações. Só que eu peguei uma imagem grandinha, né? Vou deixar na testa do homem aqui, velho. É só aula, né? Então vocês vão entender. Deixa eu apresentar. Então vamos lá. Tem hora que eu vou chegar aqui e falar. Bom, você quer ver mais um vídeo? Lógico que eu deixei tudo visível aqui porque eu estou fazendo uma aula, mas eu deixaria meio que uma área que a pessoa não visse. Tem um vídeo super legal aqui. Eu clico e eu vou pro vídeo. Todos os dias você. Aí fala, você tem um mapa aqui, fora da sequência. Então qual é a função de eu dar um zoom aqui no rosto do rapaz? É porque eu não consigo ver onde eu vou clicar se eu estiver aqui, ó. Entenderam? Na verdade, então, assim, isso muito bem. Você pode guardar algumas coisas que você não sabe Que eu não sei se eu vou usar. Aí você Exatamente. guarda em alguns lugares, você só tem que lembrar, né? Porque você guardou no cabelo, guardou na orelha. Isso. Você tem que lembrar o que é para depois puxar. Isso, por isso que quem faz a apresentação e apresenta, ok. Agora, se você faz a apresentação para outro apresentar, vocês têm que treinar juntos. Porque senão a pessoa vai falar, caramba, onde que a Cássia colocou? Onde que está o negócio? Agora, se a gente dá esse zoom... E outro macete. Aquela moldura, eu coloquei um passo na moldura. Mas eu poderia não ter colocado nenhum passo. E eu falar assim, caramba, eu sei que a Cássia sempre esconde umas coisas no cabelo dos caras. Aí só o fato de eu clicar aqui, eu já vi. Essa função só funciona no caso de estar operando no computador, né? Com o mouse remoto, Não você funciona. não conseguiria Por isso que uma apresentação grande, Isso. mas a pessoa não fica na frente. Por isso que eu faço uma grande crítica hoje à questão dos espaços. Todo espaço como esse,
deveria prever esse tipo de situação. Porque no PowerPoint, o que é que as pessoas fazem? Fica pulando. Eu fui num encontro da Unicamp Ventures que veio um keynote que era da universidade lá dos Estados Unidos. Era o cara mais importante da apresentação. E ele ficava ali pulando assim 10 slides. Eu acho chato. Eu acho uma situação meio estranha, né? Teoricamente ele poderia ter um preze e meio que pula discretamente. Porque eu também consigo pular no preze. Vamos supor que eu quero sair daqui para o último. Eu não quero falar desse do meio. É só eu clicar aqui. Pronto, já pulei. Entendeu? Eu consigo pular. Marcelo, tem algum lugar que você recomenda não colocar imagens? Eu já vi lugar assim, engraçado. Mas tem algum lugar que você fala, não coloca no nariz, vai, na imagem? Eu acho que vai do bom senso do roteiro, né? Porque se eu estou falando de palhaço e clown, no nariz seria o melhor lugar, né? Mas eu acho que a pessoa tem que ter o bom senso de escolher. Agora eu vou mostrar uma coisa muito legal aqui, que é o seguinte: em geral, uma apresentação ela pode terminar aqui, nessa imagem geral. Então aí eu recomendo muito usar... Ops! Eu vou colocar... eu estou no passo aqui. Eu vou colocar uma moldura invisível, vou ajustar essa moldura, já vou dar a dica, eu só consigo ajustar essa moldura agora enquanto eu... Pronto. Eu só estou conseguindo ajustar essa moldura. Você reparou que eu estou mexendo na moldura e não está mexendo nada dentro, né? Porque eu acabei de inserir a moldura. A hora que eu soltar ela e clicar fora, agora se eu pegar essa moldura, entenderam? Na hora que eu coloquei, eu consigo ajustar a posição dela. Na hora que eu sair, ela já agrupa tudo que está lá dentro. Isso se você quiser no final terminar com uma imagem legal. A apresentação que você faz. Só que agora eu vou mostrar um macete muito legal. Vou procurar aqui no Google. Retângulo branco. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um retângulo branco aqui de fundo. Mas se você quiser mostrar o dinamismo aí, a brincadeira já está no fone. Já acessou aí. Já navega. Eu só chamei essa mesma apresentação que ele está fazendo. A única coisa que eu percebi é que a atualização eu tenho que sair em lugar de novo para fazer a atualização. Agora eu vou mostrar um macete bem interessante. É avançado. Eu vou colocar uma segunda imagem de fundo. Eu posso ter até 3 imagens de fundo. Só que eu vou colocar um retângulo branco no segundo fundo. Aí você vai falar, por que um retângulo branco no segundo fundo? Vocês vão ver na prática. Vou apresentar aqui. Acreditando. Ó. Cadê a imagem de fundo? Cadê a imagem de fundo? Cadê a imagem de fundo? A imagem de fundo agora, ela é o retângulo branco. Não vai aparecer. Ela vai aparecer quando eu terminar a minha apresentação. O que eu quero dizer é que a imagem de fundo agora, nesse momento, é o retângulo branco. Agora, quando eu terminar e falar, bom pessoal, obrigado, aparece a outra imagem. Esse recurso é muito legal. Porque, na verdade, se vocês perceberem, eu até começo com a imagem. Se é possível, seremos bem. Mas as pessoas não percebem que a imagem some para não me atrapalhar na apresentação. E quando eu terminar, eu termino com ela de fundo de novo. Então é bem... A segunda imagem, como que você... A segunda imagem é no recurso avançado. Por isso que ele deixa meio escondidinho aqui. Você pode ter quantas imagens dessas de fundo? Eu posso ter 3 imagens de fundo. Agora, o que é importante é que, como eu tenho bastante conteúdo na internet de Prezi, se você digitar fundo 3D Prezi, vocês vão achar um conteúdo que é meu.
Afinal de contas, né, a minha origem de curso é marketing no Google, então quase tudo que eu faço eu dou um jeito de aparecer no Google. Então aqui você tem esse fundo 3D Prezi, ele mostra até onde eu posso usar esses 3 fundos. Sendo bem prático, eu nunca vi ninguém usar de verdade numa apresentação 3 fundos. Essa dica do retângulo branco, eu acho que é um macete bem legal, porque você pode primeiro fazer uma apresentação com fundo branco e deixar para aparecer no final a máscara. Mas você pode ter até 3 níveis de fundo. Espera que não carregou ainda. Acho que ainda está carregando. E uma outra coisa importante, você pode usar um recurso muito interessante, é você usar imagens, quando você quer transparência, você tem que usar o arquivo formato PNG. Eu nunca vi esse formato. Vou dar uma dica, vai no PowerPoint, quando você clicar em qualquer texto, sabe aqueles textos que você quer bonito e que o Prezi não tem? O Prezi não tem fonte legal. Assim, o PowerPoint você escolhe a fonte que você quiser. Se você salvar como imagem no PowerPoint, aquela imagem geralmente ele vai te dar a opção PNG. No PowerPoint ele te dá essa opção. Deixa eu só mostrar aqui os fundos. Ó, eu tenho o fundo 1, o fundo 2 é a pena, o fundo 3 é a carinha do pessoal. E essa imagem na frente é uma máscara PNG, que eu posso fazer esse tipo de brincadeira. Bacana, né? Porque é uma máscara recortada. Aí eu posso brincar com essa máscara na frente do fundo. Isso tem todas as camadinhas, né? E vocês podem perceber que eu tenho 3 camadas. O terceiro fundo aparece quando eu estou no nível de zoom mais ali, quando eu puxei o zoom. Quando eu me afasto um pouco, entra o segundo. Quando eu me afasto mais, entrou, que foi essa técnica que eu usei. Só que no lugar da pena, o que é que eu coloquei? Um retângulo branco. Agora, quem é de criação aqui, designer? Então, para vocês designers é uma viagem, o céu é o limite, né? Do que vocês podem começar a pensar. E Coloca um terceiro lá, nossa, só para marcar bem. eu vou pegar Vou colocar um terceiro que é família feliz. Como eu falei, é um tema muito simples. Como eu falei, o roteiro no Prezi é fundamental. Ele se torna mais importante do que no PowerPoint, na minha opinião. Porque para que eu quero aqui avançado? Começa do zero, só para a gente pegar. Aqui, eu venho aqui em personalizar, só que eu já rolei a página aqui. Tá vendo? Ele deixa escondido porque é um recurso avançado mesmo, então ele deixa escondido. Aqui em 3D Background eu venho editar, eu tenho 1, 2, 3. Esse terceiro da família feliz, ele só vai aparecer em um determinado nível de zoom. Talvez ele já apareça naquele terceiro zoom, porque eu tenho, lembra que eu tenho os 3 blocos, eu tenho subido. É bem provável. Você define o nível de zoom para aparecer, não? Ele faz sozinho. Eu defino. Já vai aparecer. Já deu certo. Ó, 1, 2, retângulo branco. 3, 4, 5. Aí, terceiro nível. Pegaram? Esse é um exemplo legal, porque você poderia explorar isso em algum momento. Se você no terceiro nível estivesse falando de benefícios, sei lá, vocês vão ter que ser criativos. Porque como eu dependo do nível de zoom, eu não consigo ser criativo para usar. Aí vem o pessoal de criação aí para a margem no outro slide, que aí acho diferente. Essa imagem ela sempre vai aparecer em qualquer lugar, desde que eu comece a dar um zoom aqui, tá vendo?
entenderam? Qualquer nível disso. Pessoal, só para fechar aqui, o que eu queria deixar claro é assim, eu posso colocar uma música de fundo também, eu posso pegar aqui uma música de fundo e deixar tocando, porque muitas vezes você vai ter uma apresentação que fica rodando num instante. A apresentação fica lá rodando, até que alguém vem e você vai apresentar. Aí você diminui a música de fundo, mas enquanto ela está rodando, você deixa rodando com música de fundo. Tem algum recurso para deixar ela passando em looping, por exemplo? Tem. Ele fica de 4 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Uma apresentação toda. Isso, a apresentação toda. Agora, outra coisa muito importante é que você tem a opção de inserir, eu vou selecionar aqui o passo parcerias. Pode ser que nesse momento dessa tela parcerias, o apresentador que está na tela, o apresentador que está aqui no palco apresentando, não seja a melhor pessoa para falar. Às vezes é melhor entrar um áudio do presidente falando as nossas parcerias, tal. Às vezes é legal entrar um locutor mesmo, uma locução profissional. Pode ser que em alguns momentos não vale a pena o corretor estar falando. Às vezes é melhor entrar o... Nossa, agora eu vou entregar a idade, né? O Cid Moreira, né? Eu sou da época do Cid Moreira, gente. Tem muita gente que é dessa época. Então, um cara com uma voz bacana, Irineu Toledo. Não sei quem conhece o Irineu Toledo, tem uma rádio positiva. Às vezes é legal você entrar alguém falando. Aí você entra com narração no ponto de trilha. Aí você insere um arquivo de áudio. Então é bacana porque você está lá apresentando, mas em algum momento eu falo, olha, aqui eu vou passar uma parte e vou deixar vocês ouvirem a apresentação. E aí toca o áudio e você continua. É diferente de música de fundo, que agora eu vou tocar aqui, não sei porque não está tocando. De áudio alto, né? Ah, mas quando entrar o vídeo ele vai parar. Naturalmente. Naturalmente o áudio, a música de fundo para quando entra um vídeo, entra um som. Pessoal, acho que daria para ir mais longe, né? Mas eu vou deixar um espaço de perguntas. Você pode mostrar para a gente como que faz o looping? O looping? Bom, primeiro eu vou sair aqui só para vocês verem. Quando eu sair ele já salva. Ele já salva a apresentação. É diferente do desktop, que uma vez eu saí, sei lá, deu essas besteiras que a gente faz, né? Eu fechei lá o xizinho lá do software e perguntou, você não quer salvar a sua apresentação? Não. Eu estava tão acostumado a fazer online, aí eu perdi. Aí eu falei, quer saber? Vamos fazer offline. Eu vou te mostrar o loop aqui embaixo. Ele está carregando aqui a apresentação. Aqui eu coloco 4 segundos, 10 segundos, 20 segundos, tá vendo? Aí, começou. Aí ele dá autoplay. E aqui eu desligo. Eu consigo gerar um arquivo disso também para colocar, sei lá, no vídeo, Então, aí o que acontece é você pode usar um software de vídeo, gravar a tela e fazer edição. O Prezi em si, ele não gera um arquivo de vídeo. Nem a versão desktop. Não, nem a versão desktop. É porque o PowerPoint eu sei que ele gera vídeo. Aliás, é uma dica muito boa para vocês. É assim, às vezes você quer algum efeitinho que no PowerPoint você já sabe fazer, sabe? Um vídeo de 10 segundos. Você quer fazer, faz no PowerPoint. Aí salva um arquivinho de vídeo e publica no Prezi. Agora vai da criatividade de vocês, né? Porque o céu é o limite. Aí tem muitas apresentações. Queria mostrar uma apresentação para vocês que Save the Ocean, salve os oceanos. Essa apresentação aqui eu queria mostrar para vocês verem como pode ser simples tecnicamente, mas que a parte visual ela foi fundamental, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sei, vai dar muito trabalho fazer uma apresentação bonita. Agora, trabalho a gente tem que ter, né?
Quer dizer, eu sempre falo, ainda mais na área de incorporação de imóveis, né? O imóvel é a parte mais... De repente você morre na praia porque você não teve uma apresentação no ponto de venda, que é ali que a pessoa está tomando a decisão. Não sei se vocês concordam comigo, né? A pessoa vai no Google, vai no site, procura, vê vídeo, mas na hora que ele está ali no corretor é quando ele está decidindo, né? E às vezes uma apresentação pode ser a diferença. Essa apresentação, o meu sócio, Guilherme Criscolo, ele ficou sócio, eu chamei ele para sócio antes dele ser premiado, tá? Antes de vocês acharem que foi interesse. Ele foi escolhido no final do ano de 2013 como uma das 6 melhores apresentações Prezi, e ele ficou eleito, essa apresentação ficou eleita como a melhor apresentação na categoria Design Geral. E se vocês olharem, tudo que aparece aqui vocês aprenderam hoje. Esses peixes são PNG, né? Transparentes. Essa aparição do texto é aquela estrelinha, lembra? Vocês só não aprenderam esse fundo ali que está rodando, que é um arquivo flash que faz o brilho. Mas todo o resto, o que tem lá no fundo? Uma imagem, um fundo 3D. Posso jogar um GIF no fundo? Não pode. Tem que ser um arquivo flash. Mas qualquer pessoa que programa flash, eu não sei programar até hoje flash. Mas você vê que o charme do vídeo é ter uma luz de fundo, mas de resto... Filme de fundo? Filme de fundo não. Teria que ser um flash, mas aí começa a complicar. O pessoal do Prezi da 22 já nessa filme. Então, e aqui, como vocês podem ver, é uma apresentação que ele usou o quê? Ele usou algumas imagens aqui, ele usou muito transparência, né? Mas se vocês olharem, quem é designer sabe que tecnicamente não foi um trabalho super, assim, rebuscado. A imagem de fundo, ele pegou uma imagem de um navio e pegou uma imagem de fundo do mar e ele colou, porque não tinha essa imagem no Google Images. Ele montou essa imagem. E essa é um exemplo de como você pode fazer uma apresentação bacana. Uma outra que eu gostaria de compartilhar chama da Amazônia, que eu acho que tem um pouco a ver com a área de imóveis. Muitas vezes você precisa localizar um imóvel, né? A pessoa fala, pô, mas onde que fica, né? E essa apresentação foi feita para a Chama da Amazônia no Rio Mais 20. Eles iam para a feira. E aí a gente tem que lembrar, o estrangeiro vem para o Brasil não sabe onde fica Belém, né? Vamos ser francos. Então a pessoa vai querer levar uma franquia internacional, ele quer levar uma franquia para o país dele, a primeira coisa que precisa saber é de onde vem aquela empresa. E aqui está carregando aqui, mas acho que dá tempo. Então esse estilo também é muito interessante para vocês. Primeiro eu coloco, eu não vou esperar carregar porque senão a gente perde muito tempo. Aqui vai aparecer umas imagens, umas fotos. Aqui é a internet só. Então primeiro eu contextualizo que está em Belém. Aqui tem umas imagens, daqui a pouco carrega. Deixa eu ver. Está carregando. Aí depois a gente dividiu em 2 blocos, natureza, e foi colocando aqui só está carregando algumas fotos, tá? Mas você vê, a gente usou molduras circulares e fotos. Tanto é que o meu sócio, que é o outro sócio Geraldo, ele fez, e depois ele falou assim, escolhe umas fotos aí, porque a gente estava fazendo junto. Então as fotos eu escolhi junto com ele. Mas aí você divulga aqui o tecnologia, aqui entra um vídeo. Entra um vídeo, vocês viram que não dá delay nenhum, porque não é do YouTube, foi colocado no vídeo. Foi colocado na apresentação. Ele salvou a apresentação. Isso. Agora aqui que eu queria mostrar para vocês. Vocês podem ter um imóvel e ter ali lazer, né? Imóvel é assim, né? Área de lazer, área de negócios, área de esportes. Pô, mas o cara não vai querer entrar por um. Mas aí se ele perguntar, que nem se o cara for pai, né? Eu tenho 2 filhos. Aí para área infantil, eu escondi aqui do lado do pontinho, eu escondi mais informações. Aí puxa essa informação.
Então essa seria uma estratégia muito boa para vocês. Vocês deixam sempre oculto o que você quer mais falar do imóvel. Exatamente. E aí a gente... Que pena que demorou um pouquinho a internet. Mas esse chama da Amazônia, a gente... Aí termina. Bom, pessoal, eu queria só fechar e agradecer, né? Combinei com a Cássia, porque assim, quem tiver horário pode ir, mas eu estou aqui para continuar com as perguntas. Tá joia? Então, se posso só dar um encerramento? Acho que aí a gente já... Você sempre mostrou a versão online, a versão paga permite que você baixe essa... Em Manaus, ontem, eu não sei quem conhece Manaus, eu sempre saio de ar-condicionado, estou com a garganta acabada, assim, está inflamada, não estou louco, mas... Então eu queria fazer um convite para vocês visitarem depois meu blog. É aqui que eu concentro todas as minhas atividades, o Prezi é uma delas, mas eu também tenho um trabalho ainda de consultoria e de palestras, que eu estou dando um grande foco a partir desse ano. E agora eu queria só agradecer essa oportunidade para vocês. Obrigado.